Você sabia que tem gente que está perto de Deus, mas ainda assim desrespeita Ele? Pois é. É disso que nós vamos conversar hoje no capítulo de 1 Samuel 6, né? Sobre aqueles que deveriam conhecer, que deveriam se comportar como respeitosos, desrespeitam. E aqueles que não conhecem, que poderiam desrespeitar, na teoria, né? Você não conhece, então você desrespeita, você fala um monte de besteira. Esses acabam respeitando. Como é que coisa? Acabam reconhecendo, respeitando o poder de Deus. Olha que coisa curiosa, né? Que eu quero conversar com você hoje nesse capítulo 6, né, de 1 Samuel. E eu refleti, eu pensei numa coisa nesse capítulo, eu quero trocar essa ideia com vocês para ver se faz sentido, o que vocês acham, e saber também de vocês o que vocês acharam do capítulo. Beleza, pessoal? Vamos começar então falando, contextualizando o capítulo aí, de capítulo 6 de 1 Samuel. O que acontece? Os filisteus, eles ficaram por 7 meses com a arca, né? Eles haviam roubado a arca na batalha e tal, venceram os israelitas, pegaram a arca, começaram a ter um monte de problema, né? Começaram a ter tumor pelo corpo, enfim, conviver com mazelas causadas pela presença da arca de maneira incorreta. Eles tomaram a arca não era para estar ali, colocaram próximo a deuses dele, o Deus quebrou, enfim, Deus mostrou o seu poder. E aí eles não aguentam mais conviver com isso, tentaram mandar para outros lugares, não adiantou. Eles decidiram, a gente tem que mandar essa arca de volta, mas como é que a gente vai fazer isso? Eles perguntam aos sacerdotes filisteus, tá? É importante que você perceba, preste atenção nisso. Os sacerdotes filisteus, que não eram seguidores de Deus, ok? Eles fazem o seguinte, olha, vocês devem se devolver essa arca, mas você deve oferecer com ofertas para Deus. Mande ouro, mande coisas valiosas. Só que para a gente saber se Deus realmente vai aceitar, o Deus deles vai aceitar essa devolução de forma branda, vamos dizer assim, vamos fazer um teste. Eles pegam 2 vacas, né, que estavam amamentando, tiram os bezerros, tiram os filhotes e colocam lá as coisas para serem levadas, né, a arca em cima dela, tudo mais, colocam o carro e veem o que ela vai fazer. O que acontece? Nesse tipo de situação, quando a vaca está amamentando, se você afastar, ela vai de volta para os filhotes. E nesse caso, o que elas fazem? Elas não vão, elas vão em direção a Israel. E aí eles identificam, bom, isso aqui não é uma coisa natural, uma coisa sobrenatural, ou seja, Deus aceitou a nossa devolução, vamos prosseguir dessa maneira. Ok. Ou seja, eles que não acreditavam, que não seguiam ao Deus, né, de Israel, eles acabam tendo mais reverência, né, tendo mais respeito do que o que você vai seguir agora. Vamos lá, aí ela chega lá na terra dos israelitas, chega numa região dos israelitas, né, eles ficam felizes demais, poxa vida, devolveram a arca, papapá, coisa e tal. E eles fazem festas, adoram a Deus, fazem ofertam as vacas, né, queimam para Deus, aquela festa. Só que aí alguns homens dessa região, eles olham dentro da arca, e isso era totalmente proibido. Isso deveria ser de conhecimento deles, na minha opinião era de conhecimento deles, só que eles fizeram porque eles desrespeitaram, porque eles não agiram com obediência, com reverência, com respeito à coisa de Deus. E o que eles fizeram? Eles olharam dentro da arca, Deus ficou muito insatisfeito com isso, porque ali era a presença de Deus, não era para ser feito dessa maneira, e aí Deus matou esses homens, né? Em torno de 50, 70 homens, eu não lembro direito, mas acho que foram 70. Enfim, e o que eu quero trazer, né, dessa reflexão? É aquilo que eu falei no início. Tem vezes que você lida, né, você conhece pessoas que conhecem aquele assunto, determinado assunto, que são especialistas naquele assunto, mas elas agem com desrespeito, elas são imprudentes com aquele determinado assunto. E pessoas que não conhecem o assunto têm mais respeito do que aquelas que deveriam ter, né? Eu quis te trazer um exemplo prático disso. Vamos tirar um pouquinho do contexto religioso, do contexto bíblico, e vamos dar um exemplo aqui, o seguinte. Eu trabalhei numa empresa
que uma determinada vez, me veio um fornecedor e falou o seguinte: Olavo, tudo bem? Rapaz, eu queria conversar contigo. Fala aí. Opa, a situação é o seguinte: numa reunião que nós fizemos, né, com pessoas da empresa, poxa, falaram mal pra caramba de você. E as pessoas que ele citou, que falou mal de mim, eram umas pessoas que eu tinha mais proximidade na empresa. Eu falei, caramba, ih, rapaz, falou mal pra caramba de você, fez várias críticas e tudo mais. Porém, era uma pessoa que conhecia o meu trabalho. E esse rapaz, pouco tempo que ele tinha em relacionamento de trabalho comigo, ele percebeu que eu trabalhava da forma correta, da forma que tinha que ser. Percebeu a minha índole e falou, cara, eu percebi que não era por aí. E eu percebi também, Olavo, que essa pessoa não é a primeira vez que ela faz isso. Ela fez isso com você, fez isso com outra pessoa. Então eu percebi, falei, cara, esse cara tem essa índole. E aí o que eu quero trazer? Poxa, a pessoa que me conhecia, que trabalhava comigo, não respeitou, desonrou, mentiu, fez uma afirmação falsa sobre mim. E a pessoa que não me conhecia acabou honrando, acabou me respeitando, até pelo meu comportamento. É mais ou menos a analogia que eu quero fazer. Ou seja, aquele que deveria te conhecer, que deveria falar coisas boas, que deveria realmente reconhecer o teu papel positivo, fala mal. E aquele que não conhece, te respeita. E isso acontece, né? Esse fato, eu acho que é uma boa analogia, ele acontece no nosso cotidiano. É aquilo. Eu estou aqui lendo a Bíblia todos os dias, eu estou aqui estudando, estou aqui procurando refletir e viver de acordo com a Bíblia me ensina. É claro que eu vou cometer erros, é claro que eu cometo erros, eu sou um pecador. Isso aí não precisa ficar entrando muito nisso, porque evidentemente que isso é real, né? Assim como você também, nós somos todos iguais, nós erramos, acertamos, não tem jeito. Porém, tem algumas coisas que elas são realmente assim, chatas de você ficar abordando, né? É como se como eu falei, estou aqui estudando, lendo e tal, aí eu saio daqui, falo um monte de palavrão no trânsito, xingo um monte de gente, paro no botequim ali, tomo meia dúzia de cerveja, fico bêbado, aí falo, tá entendendo? Não faz sentido, eu estou desrespeitando aquilo que eu estou fazendo. Por que eu estou desrespeitando, na minha opinião? Porque a partir do momento que eu tenho consciência, que eu estou estudando, que eu estou refletindo, que eu estou conversando com você sobre isso aqui, veja, eu não estou te ensinando nada. Eu estou refletindo com você o que eu entendi. E estou querendo que você faça o quê? A mesma coisa. Vá lá, leia o capítulo, reflita, e a gente possa conversar sobre isso aqui. Cada vez mais pessoas possam conversar sobre a Bíblia, para que possam ter a oportunidade de viver melhor. Certo? E aí, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu começo a ser visto como uma pessoa que conhece, né? Que procura conhecer a palavra de Deus, né? Um iniciante, mas que está ali querendo conhecer a palavra de Deus. Então não combina mais comigo sair falando um monte de palavrão, parar para ficar em botequim, ficar idolatrando coisas que não fazem sentido. Exemplo, né, no Brasil, Big Brother, futebol, política. Idolatrar só a Deus e respeitar aquilo que ele determina que seja respeitado. E na Bíblia está bem claro. Está bem claro na Bíblia, né? O que fazer, o que não fazer. E nós somos adultos, nós entendemos as coisas, nós não somos idiotas. Nós somos adultos, nós percebemos que a partir do momento que nós definimos seguir uma determinada situação, acreditar numa determinada situação, o nosso comportamento precisa ser de acordo com isso. Isso não faz sentido. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Não adianta eu ver todo dia que falar, sou flamenguista, Mengão, ganhamos, eu saio na rua com a camisa do Vasco. Não faz sentido. Você fala, o Olavo acabou de falar que ela é flamenguista, tá lá vibrando, o Flamengo ganhou e sai a camisa do Vasco. É incoerente isso. Mas disso que eu estou falando, acredito que deu para a gente entender, né? Então, assim, e mais, né? Você fica sujeito à punição, né? Eu já canso de falar isso, que eu procuro tomar o maior cuidado. Quando eu faço as minhas reflexões aqui, eu falo do que eu entendi na Bíblia, né? E eu procuro falar aquilo que eu estou vendo aqui, que eu leio aqui. Porque eu não posso colocar nada que não tenha na Bíblia e nem tirar, né, distorcer o que tem. Então eu procuro
me colocar realmente como uma pessoa que está lendo, está tentando aprender, que está tentando refletir, para que eu não seja amanhã acusado de que você fala, não, eu estou tentando entender se está errado. Eu peço a Deus que coloque pessoas aqui que comentem, que falam, que me corrigem, para que eu possa aprender o certo. Eu procuro referências que digam aquilo que Deus está querendo me dizer. É isso que eu peço a Deus. Tá? Bom, sem mais delongas, foi isso que o capítulo de hoje foi esse, tá? Amanhã nós seguimos com o próximo capítulo. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado também em primeiro lugar a Deus. E só pedir a você que antes de sair do vídeo, que você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado aí dos próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido para que você realmente se inscreva e venha acompanhar e participe comigo, reflita comigo todos os dias do que a Bíblia tem a nos dizer. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.